a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Coordenadoria de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de apresentar as palestras A quem pertence o dinheiro que retorna do inadimplente e Impactos da pandemia nos condomínios, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com dois dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU, a saber, trabalho digno e crescimento econômico e cidades e comunidades sustentáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Boa noite a todos, uma grande honra poder participar dessa nossa reunião da da Coordenadoria de Direito Condominial, braço extraordinariamente forte e importante da Comissão de Direito Imobiliário, que é coordenada pelo amigo querido Rodrigo Carpá, e que tem feito um trabalho brilhante à frente da coordenadoria, envolvendo tantos profissionais, aprimorando o nosso direito condominial. Hoje temos a honra de receber dois grandes expositores, advogados militantes há muito na área do direito condominial, que têm, além de tudo, com a sua bondade, têm trazido orientação, trazido o aprimoramento, trazido conhecimento para todos os demais colegas. Dois temas super relevantes. Dr. Antônio Artêncio Filho, ele nos brindará com uma exposição sobre a quem pertence o dinheiro que retorna do inadimplente, tema sempre palpitante, que leva a um debate seríssimo nas questões condominiais e no dia a dia condominial. E o doutor Tiago Natálio de Souza, e também membro da nossa coordenadoria, que trabalhará o tema dos impactos da pandemia nos condomínios. Ou seja, todos nós temos muito a aprender, muito a aproveitar na oportunidade de hoje. E sem mais palavras, desde já agradecendo aos dois palestrantes pela oportunidade de estar aqui com eles e cumprimentando a todos os nossos amigos, advogados que estão conosco participando da reunião hoje, eu já passaria a palavra ao doutor Antônio Artêncio Filho, o primeiro expositor, para a sua palestra. Muito obrigado a todos e fico aqui também à disposição, mas muito mais como um aluno aprendendo com os expositores de hoje. Um abraço. Doutor Antônio, a palavra é sua. Doutor Rubens, muito obrigado pelas carinhosas palavras, pela gentileza. Agradeço também ao Rodrigo Carpá, grande pessoa, grande profissional. Quero lembrar aqui também Dr. João Paulo Rossi Pascoal, a quem muito devo profissionalmente, né? E também agradecer a Fernanda, secretária do Rodrigo, que ela nos direciona e nos dá o caminho, né? Eu vou tentar expor alguma coisa aqui, também com o intuito de trocar as ideias, aprender, né? Ninguém sabe tudo, a gente vai aprendendo com os acontecimentos e vai buscando as saídas, né? Então, a primeira situação é que pode parecer esquisito, né, falar em proibição da Assembleia em deliberar sobre coisa de propriedade alheia, né? Isso já deve ter ocorrido muito e certamente ainda ocorre, tá? Os condomínios, nos condomínios isso deve acontecer toda vez que que surge essa situação, tá bom? A história começa na inadimplência de uma unidade ou mais unidades, tá? E essa unidade permanece inadimplente por largo tempo, né? Às vezes chegando até a um leilão,
judicial, né? E aí, desse leilão judicial, esse imóvel é arrematado, e aí vem outras consequências jurídicas, né? Durante o período em que a inadimplência desta unidade vigora, permanece, há que se compor, né, essa falta de pagamento dessas despesas desta específica unidade, né? Isso é rateado entre as demais unidades ou os demais condôminos que integram o condomínio, né? Lembrando sempre que condomínio, a única fonte de renda do condomínio é o pagamento das taxas mensais que cada unidade, através de seus proprietários e condôminos, faz, né? Não tem outra fonte de renda, portanto, o condomínio, né? Então, nesta situação, os condôminos são obrigados a participar da composição de mais essa situação financeira, tá? Então, como eu disse, começa a se desenhar, então, essa divisão obrigatória dessas despesas, né? E isso é carreado a quem nada deve, ou seja, aos demais condôminos, né? Por quê? Porque o condomínio tem que fazer o pagamento de suas despesas mensais, as despesas ordinárias, extraordinárias, conta de luz, conta de consumo, tudo isso tem que ser pago. Salário, né, contratos, tudo isso tem que ser pago. Então, nessa situação, a unidade devedora vai perdurar muito tempo devedora, né? E chega um momento em que, de uma forma ou de outra, ela compõe a dívida, né, pagando, ok? Aí que começa a dúvida sobre como esse dinheiro entra no condomínio. Ele vai para a conta ordinária, ele vai para um outro tipo de fundo, né, de fundo de reserva específico. O que vai acontecer com esse dinheiro, né? Bom, é importante dizer que eu comecei dizendo que, na ausência de pagamento de alguma unidade condominial, de algum condômino, os demais condôminos que emprestam esse dinheiro, vamos colocar assim, né? Esse valor específico, né, recebido, pode ter origem das despesas ordinárias, e o patrocínio saiu do bolso dessas demais unidades que o integram, né? E, portanto, são os moradores que efetuaram esses pagamentos. Esse é o primeiro ponto para ficar bem reforçado, né? Então, em se tratando de condomínio, a gente tem que lembrar também que todo condomínio tem que ter um processo orçamentário, né, que se utiliza de uma lógica para chegar a um custo, né, para estabelecer o custo mensal, né, para fazer essa previsão orçamentária, conseguindo saber quanto que vai ser essa taxa mensal por mês, né, que tudo isso é regulamentado pela convenção do condomínio, né, e é feito geralmente através da fração ideal, ok? E em decorrência do artigo 1350 do Código Civil Brasileiro, né? Então, assim, as despesas condominiais se compõem basicamente, né, aqui estou fazendo uma afirmação aqui que não se trata de uma afirmação fechada, né? Na formação precificada por todas as despesas havidas para o funcionamento e pagamento dos prestadores de serviços, funcionários, compra de material, contas de consumo e outras. Tudo que entra no condomínio, tudo que se gasta no condomínio vai compor os valores que serão rateados entre as unidades.
Então, registre-se que não é só dívida, existe também uma reserva, que geralmente a convenção determina, que ela está lá para um fim específico, não é? E que pode, essa reserva, ser liberada pela Assembleia para cobrir justamente esta inadimplência, né? Ainda que momentânea, ok? Por exemplo, venda, revenda, contrato de prestação de serviços, aquisição de produtos, mercadorias e utilidades. Pois bem, os condôminos adimplentes, né, vinham custeando estas despesas não pagas e relativas à unidade habitacional devedora, né? E, assim, mal dizendo, se caracteriza num verdadeiro empréstimo ao condomínio. Tem que ser pago. Tudo que é despesa de condomínio tem que ser rateado entre as unidades, tá? Então, o problema tem início quando há o retorno dos valores daquela unidade inadimplente, ao quitar a sua dívida em totalidade, né? E aí, como eu disse, começa a confusão. Para onde vai o dinheiro, né? Tendo havido um custeio pelos condôminos adimplentes, né, relativo à composição da dívida daquela unidade inadimplente, toda a receita crédito para condomínio, como sabemos, ela é paga pelos condôminos. Desta forma, nada mais correto do que os valores retornarem para quem os custeou, ok? Ou seja, para os condôminos adimplentes. O que revela que esses valores recebidos da unidade inadimplente não pertencem ao condomínio, mas sim estão vedados para a utilização direta pelo condomínio, ok? Sem que ocorra uma deliberação assemblear e que pode até, em tese, se for diretamente manejado pelo condomínio, configurar um crime de dação em pagamento de coisa alheia, tá? Então, esse dinheiro não é do condomínio. Lembrando que o condomínio não tem outra fonte de renda a não ser a contribuição mensal das unidades que o compõem, né? Então, fica afirmado o entendimento de que a gestão desses valores recebidos deve ocorrer para uma maior legalidade pela via da deliberação da Assembleia. Isso tem que ser levado ao conhecimento, à exposição, ao debate democrático, às tentativas de convencimento de parte a parte, né? E a Assembleia regularmente reunida para este fim específico. Acho que o doutor Rodrigo entrou aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Artêncio. Prazer estar aí com vocês. Igualmente, muito obrigado pela gentileza do convite. Bom, continuando, nós temos que notar que o condomínio não pode receber, ou muito menos deliberar 2 vezes sobre o mesmo valor, né? Traz uma enorme insegurança, isso traz uma desarmonia dentro do condomínio, gera muito problema, né? Enfim, isso não traz nada de benéfico para o condomínio, né? E quando se tratam de valores para compor as despesas ordinárias ou extraordinárias, né, que já foi objeto de anterior reunião e deliberação e assembleia, é melhor não o fazer novamente, para evitar uma confusão possivelmente a ser instalada, né? Então, nesse ponto da contribuição mensal para o pagamento das despesas do condomínio,
pelos condôminos, né, contribuição esta que é imposta pela lei às unidades que compõem o condomínio, surge a obrigação própria terreno também, ou própria da coisa, como todos nós sabemos, né? Que é o que vem a ser de caráter imperativo, incide sobre o adimplente, que não tem qualquer outra conotação de ajuda ao inadimplente ou ao condomínio, né? Essa divisão dessa inadimplência, ela é feita para compor aquelas despesas daquele momento, né? E despesas estas que têm que ser pagas, o condomínio não pode ficar devedor de forma nenhuma, e tem que ter esse dinheiro em caixa de alguma forma, né? Então, se caracteriza nesse momento o pagamento coercitivo pelo condômino adimplente, né? O adimplente é obrigado a pagar, sob pena dele próprio ficar, né, inadimplente. Esse é um lado da coisa, da questão. O outro lado é a Assembleia Anual, onde os condôminos irão se reunir, votar o orçamento e estabelecer qual o valor total a ser arrecadado mensalmente pelo condomínio. É a previsão orçamentária. Está lá no artigo 1350 do Código Civil Brasileiro. Convocará o síndico, vou ler aqui, anualmente a reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Então, está aqui, né, no artigo 1350. Então, quando há inadimplência estabelecida de um determinado condômino, de uma determinada unidade, esses demais moradores adimplentes são obrigados a custear os valores não pagos pelo inadimplente, e o farão por meio do rateio entre os próprios, né? E relativo ao total não pago, e emprestá-lo ao condomínio, para que o condomínio tenha condições financeiras de compor o caixa com valores suficientes, com recursos para pagamento das despesas em aberto. Não há, nessa situação de inadimplência de qualquer condômino, temos que ressaltar que o síndico não tem qualquer erro de procedimento nisto, né? O síndico não pode responder pelo condômino que não pagou a cota mensal. Isso é obrigação de cada um, que não é transferida ao síndico, ok? Então, nesta situação, quando a lei, nos artigos 1336, inciso 1º, 1334 também, inciso 1º, ambos do Código Civil Brasileiro, somando-se à convenção do condomínio, né, atribui aos adimplentes as despesas oriundas da cota parte daquela unidade inadimplente, né, ou que não vem efetuando a sua obrigação de pagar, é imediatamente estabelecido um crédito que deve ser restituído ou pago ou devolvido quando houver aos que estão compondo esta inadimplência, quando houver a integral quitação da dívida da unidade inadimplente. Assim, o dinheiro para suprir o caixa do condomínio não saiu do próprio condomínio, vai sempre sair do condômino, da unidade adimplente, né? O que impõe o caráter a esses valores de coisa alheia, objeto, né? No caso é dinheiro pertencente a terceiro. Então, desta maneira, fica fácil entender que aqui, se o condomínio resolver manejar esse dinheiro sem que antes ele realize uma assembleia
e dê a oportunidade aos demais condôminos adimplentes para que se manifestem, tá? Pode constituir um crime contra o patrimônio, tá? Que está lá no artigo 171, é o famoso estelionato, né? Pelo menos em tese, né? Ação de vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia, aqui é que entra. Coisa alheia como própria, porque aí o condomínio está tomando aquele dinheiro que não lhe pertence, tá? Pertence a terceiros, seus condôminos, como próprio, né? E isso configura, pelo menos em tese, o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, né? Então, esse artigo diz lá: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É apenado com reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem, dispondo de coisa alheia como própria, inciso 1º, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Então, em tese, pode configurar, né? Eu confesso que eu nunca vi isso, né? Mas lei é lei, né? Dura lex sed lex, está aí para ser cumprida, né? E, repito, eu nunca vi isso acontecer dentro de condomínio, porque nunca ninguém reclama, né? E sempre o dinheiro é manejado pelo condomínio. Então, o Código Civil mostra que esse conjunto de disposição, como um sistema, obriga, né, a realização de uma assembleia, né? E dá oportunidade aos condôminos que vinham se cotizando para pagar a inadimplência de uma terceira unidade, né? Como titulares do crédito que eles emprestaram ao condomínio, né? Num verdadeiro empréstimo, e também cabendo ao síndico, já que ele é o único representante legal do condomínio, devolver esses valores, né? Na mesma condição, proporção do que foi pago por cada um desses credores, mas com juros e acréscimos legais. Então, essa assembleia tem que existir, tem que dar a notícia do recebimento e da quitação da inadimplência, e tem que oportunizar a esses condôminos que compuseram essa dívida durante o período para se manifestarem acerca desta situação. Então, o síndico, sozinho, ele não vai poder fazer acordo para receber dessa unidade inadimplente valor inferior ao devido, né? Sem a anuência de cada titular desse direito, né? Como eu disse, tem que haver aí uma reunião assemblear, né? Porque o síndico não tem poderes, nem a assembleia pode se manifestar sobre o que não lhe pertence, né? Os terceiros credores, sim, eles podem concordar, aquecer e permitir que o condomínio use os valores, né? Uma outra solução seria também, em vez de obrigar as unidades adimplentes a pagarem essa inadimplência, aumentar a taxa, né? Mas isso também fica complicado. Dá na mesma, mas fica complicado. Ninguém gosta disso, né? Então, quando houver um acordo, o síndico não pode dispensar juro, não pode dispensar multa, ele não pode estabelecer uma condição
eterna de pagamento, ou seja, parcelar em muitas e muitas vezes, né? Isso aí é a Assembleia que tem que direcionar, não é o síndico, né? E o valor total devido sempre tem que ser detalhado nessa Assembleia, tem que ser atualizado e deve figurar na ata todas essas informações, né, para que cada um desses condôminos possa ter ciência, principalmente aqueles que não foram à Assembleia e depois ficam reclamando, né, e possam exercer um suposto direito que eles acham que tenham, né? Então, essas informações têm que ser consumidas pela massa condominial, né, para que ela tire as suas conclusões e possa se manifestar livremente, né, aceitando ou não o recebimento desses valores da forma como foi a lei proposta, né? Então, o rateio do valor recebido do inadimplente obrigatoriamente tem que respeitar a vontade de cada condômino isoladamente, como titular individual do direito, né, sob pena do condomínio responder pela diferença. Importa também dizer que o fato de que o condomínio, uma vez tendo realizado a assembleia, nos termos do 1350 do Código Civil, palco onde se decidiu e se determinou que a arrecadação seria aquele X mensal, não poderá reter valor vindo do pagamento de despesa da unidade inadimplente, né? Trazendo esse valor ao próprio caixa, ou ainda pior, realizar qualquer obra em virtude de que arrecadará valor maior do que a decisão assemblear permitiu ou decidiu. Então, se assim não fosse, aquele condômino inadimplente, ao realizar a quitação total ou parcial dos valores devidos, irá se beneficiar de modo justamente indevido, porque pagou só o que devia, né? Enquanto os demais condôminos pagaram, além da respectiva quota-parte, mais a fração da quota-parte não paga pelo inadimplente, né? E aí eu entendo que acarreta o artigo 884 do CCB, que diz: aquele que, sem justa causa, sem enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Ou seja, o inadimplente não pode se beneficiar desses recebimentos, né? Então, o condômino credor tem a faculdade de poder decidir sobre o valor recebido, porque foi ele que emprestou o dinheiro saiu do bolso dele, para que ele possa dispor desse valor do jeito que ele quiser, né? Isoladamente até, né? Mediante recibo de quitação, que o Código Civil também permite, acho que é artigo 368. Né? Por fim, a gente sabe que isso aqui tudo é polêmico e muito, né? Também é complexo. Essa operação financeira causa estranheza, né? A gente tem que entender que, na ocasião em que o dinheiro do inadimplente retorna, ele entra no movimento ordinário do condomínio, o que também não poderia acontecer, né? E é utilizado para pagar imediatamente as despesas comuns, ou reposição do caixa e de algum outro fundo. Então, essa situação não está correta, né? Tem que haver a assembleia, a massa tem que se manifestar, e mais do que se manifestar, tem que ser permitido, né, esta situação de manejo desses valores pelo condomínio. Então, eu agradeço a oportunidade, penso isto sobre este assunto, sei que é polêmico, né? Mas o direito está aí, ele
ele nos apresenta muitas facetas, né? E nós temos, como operadores de direito, procurar, segundo a ótica própria, cumprir o que a lei determina. Muito obrigado. Artêncio, queria agradecer em nome da Comissão de Direito Imobiliário, da Coordenadoria de Direito Condominial, as palavras, a palestra, tema extremamente oportuno e com certeza foi bem esclarecedor e nós vamos voltar mais uma vez com esse tema em outras oportunidades. Agora queria passar a palavra para o doutor Tiago Natálio, que acredito que já se encontra na sala também, para ministrar uma palestra. Então, mais uma vez, doutor Artêncio, muito obrigado pela sua participação. Doutor Natálio? Olá, meu amigo Rodrigo, tudo bem? Doutor? Como você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só Fiquei fazer uma sabendo pergunta. que você estava saindo de uma outra palestra, né? Exatamente. Estava falando numa casa que você vai bastante também, que é o Cresce. Sempre vejo lá com você certeza. muito lá. Com certeza. Deixa eu falar, dá para compartilhar algum documento? Alguma Sim, coisa? sim. Você tem lá embaixo, compartilhar conteúdo. É que eu estava entrando pelo outro computador aqui para compartilhar, só que ainda não, eu não sei se foi autorizado aqui. Eu não sei, acho que a Fernanda está aí, o pessoal da técnica. Pessoal, a Sandra irá orientá-lo, mas sim, você consegue compartilhar sim. O pessoal da OAB vai orientá-lo e ajudá-lo nessa questão, Tiago. O seu vídeo também não está aberto. Ah, desculpa. Jurava que tivesse. Imagina, sem problema. Agora sim. Queria aproveitar para agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e nos acompanharam na palestra, do doutor Artêncio, e agora com o doutor Tiago, ambos membros da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, da Coordenadoria de Direito Condominial. Agradecer também o doutor Rubens Carmelias, que acredito que já não está, ou está aqui, eu não consigo ver. Estou aqui com vocês. Estou aqui com vocês, Rodrigo. Tá bom. Obrigado. Agradecer a abertura, a sua presença. Alegria minha estar com vocês. Obrigado pelo prestígio, Rodrigo. Aprendi muito com o Artêncio, vamos aprender agora com o Tiago também. Com certeza. Importante essas palestras, importante você que está aí nos assistindo, todos vocês, que vocês sempre nos acompanhem, nos passem aí o que vocês têm sentido das palestras, para que a gente possa sempre trazer um conteúdo atualizado e de encontro com a necessidade do mercado. Então, agora eu vou devolver a palavra para o doutor Natálio, que eu acho que ele já está pronto para iniciar. Certo. Só um segundinho, eles estão me dando um suporte aqui. Uhum. Então, alguém perguntou se a palestra é gravada. Sim, a palestra é gravada, mas eu não sei se ela é disponibilizada. Então, importante que quem está nos assistindo agora, preste atenção e faça as anotações pertinentes. Acho que a OAB quer falar alguma coisa? Sim, doutor Tiago, pode compartilhar normalmente, tá? Tá liberado para compartilhar a apresentação. Então, através do link que me passaram, eu acessei aqui de um outro computador, que é onde eu estou fazendo iria fazer a disponibilização do conteúdo. Só que quando eu acesso esse link aqui, ainda não me aparece não entra na sala como eu entrei pelo celular, entendeu? Eu não sei se eu estou na sala esperando o anfitrião autorizar. Você consegue ver? Não, para compartilhar esse link mesmo que o doutor... Cortando um pouquinho. O doutor consegue compartilhar aqui, com esse link mesmo que o doutor entrou aqui na sala para iniciar a palestra. Certo, mas eu consigo compartilhar sem ser pelo celular do computador? Ou não é possível? Consegue. Tá, eu vou te passar então... o link aqui. Ah, perfeito.
No link de entrada, que é o mesmo que eu estou acessando ele do computador também, só que ele ainda não aparece a possibilidade do compartilhamento. Ou melhor, na verdade, não aparece nem entrando nessa sala que a gente já está aqui inicialmente. Talvez eu não tenha conectado. Tenta entrar novamente, com o mesmo link que o doutor entrou agora. Perfeito, vou tentar novamente. Está carregando. Aparece aqui, clique para abrir o Zoom na caixa de diálogo, mostrada pelo seu navegador. Aí eu clico, só que não aparece, não vai. Esse aqui é o ponto. Ver se dá certo, senão a gente vai sem o material mesmo, não tem problema. Eu acho que não está sendo possível. Todavia, a gente pode começar assim mesmo, não tem problema. Posso dar início? O som está um pouquinho baixo, a voz? Deixa eu só colocar sim, para mim o som está ótimo. Fica à vontade, Tá ótimo? Perfeito. Tá ótimo, então. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer agora formalmente o convite feito pelo Dr. Rodrigo Carpati. Agradeço também o convite estendido pelo Dr. Rubens Carmo. Agradecer a oportunidade de fazer parte da nossa coordenadoria da Comissão de Direito Condominial da OAB. É um motivo de muita honra. O tema do qual nós iremos tratar será os impactos da pandemia nos condomínios. E para tratarmos desse assunto, realmente algo que está muito aflorado, o importante é a gente destacar inicialmente que cada momento que nós passamos desde quando tudo isso veio para cá, pegando aí de março para cá, nós temos momentos diferentes, entendimentos diferentes, isso não só de quem está trabalhando na atuação, seja escrevendo na doutrina, seja julgando na jurisprudência, ou seja os operadores do direito, ou os próprios síndicos no dia a dia, a gente tem percebido que o momento vai passando e a gente vai entendendo melhor e tendo aí decisões mais corretas no dia a dia. Então, diante de tudo isso e partindo desse pressuposto, algumas ideias das quais nós iremos conversar aqui agora, certamente a gente teria uma certa aplicação em um momento e não em outro. Então, eu convido todos agora a nós retornarmos aí por volta de março, num momento muito delicado que foi aí o início dessa pandemia, e relembrarmos alguns decretos que nós tivemos. Por exemplo, nós tivemos a própria OMS, que declarou a pandemia, nós tivemos também o decreto vindo aí do 6/2020, vindo da Presidência da República, mostrando o estado de calamidade em que nós estávamos, decretando quarentena, e por conta de tudo isso, tivemos aí praticamente que entrado num estado diferente do qual a gente está. Porque quando nós imaginamos, e daqui a pouco a gente vai adentrar nos condomínios, nós sempre pensamos, enquanto condôminos, que jamais a gente poderia ter qualquer tipo de impedimento nas áreas comuns. Então, partindo desse pressuposto e desses decretos que, conforme foi alterando, conforme o tempo foi passando, eles foram, às vezes, sendo mais rígidos, outras vezes sendo mais brandos, às vezes falando de uso de máscara, às vezes de quarentena. E, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que desde março aí a gente vem em quarentenas que são estendidas, e a próxima que a gente tem aí, salvo engano, vai até meados aí de novembro. Diante disso e diante desse cenário, o momento em que o síndico ele ficou numa situação muito delicada, não só o síndico, mas como toda a assessoria que dá suporte ao síndico, às administradoras, por não entenderem. E pressões houveram de todos os lados. Nós tivemos pressões tanto de condôminos que já partiram para uma linha de raciocínio de fechamento absoluto, como nós tivemos no início condôminos que não queriam esse fechamento.
E quando a gente para analisar que nós temos condomínios diferentes, condomínios em que temos 5 unidades apenas e condomínio em que nós temos 3.000 unidades, se nós não observarmos as diferenças entre eles, a gente acaba tendo um certo problema no dia a dia. Diante disso, o síndico passou a ficar numa situação muito delicada. Até então, em março, nós não tínhamos nenhuma lei que desse qualquer tipo de respaldo. Na verdade, somente em 30 de março, nós tivemos o PL 1179, que virou a lei 14.010, e nesse momento, até então, nós não tínhamos nenhum respaldo, mas eu acredito que de forma muito importante e sendo protagonistas mesmo, os síndicos, eles partiram para a dianteira e realmente fizeram os fechamentos. E nesse momento se discutia, mas o síndico pode fazer esse fechamento ou o síndico não pode? O síndico pode com o auxílio da Assembleia ou não pode em nenhuma situação? E outro detalhe que é importante nós falarmos, nesse momento, de março até junho, nós não tínhamos, por exemplo, o respaldo da Lei 14.010, que nos dava a condição e a segurança jurídica de fazermos as assembleias via web, formato virtual. Algo que depois a gente vai tecer alguns comentários e aprofundar um pouquinho, para entender o momento agora em que nós estamos, anterior à pandemia e pós-pandêmico. Como que vai se virar essa situação daqui para frente? Então, lá no começo, nós tivemos uma discussão muito grande, porque em 30 de março, com o projeto que foi feito, nós tínhamos um artigo lá, que era o artigo 11, que ele dizia da seguinte forma, ele dizia assim, em caráter emergencial, até 30 de outubro, além dos poderes conferidos ao síndico pelos artigos 1348, compete-lhe também, inciso 1º, restringir a utilização das áreas comuns para evitar a propagação do Covid-19, respeitando o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos. E 2, restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos dos veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do vírus. Então, nesse momento, nós tivemos aí uma situação muito delicada, porque nós imaginávamos que se isso fosse levado a cabo, e em alguns condomínios, mesmo não tendo lei, os síndicos partiram para uma linha de raciocínio de proibir visitantes ou qualquer tipo de pessoa dentro do apartamento, nesse momento ficou bastante, vamos dizer assim, questionado esse artigo, porque daria, sim, sem dúvida ao síndico, um superpoder. Uma coisa é nós imaginarmos uma restrição na área comum, da qual nós entendemos que o síndico, somente pelo fato de ser síndico, e com base no artigo 1348, onde fala que ele é o representante da coletividade, e também com base na própria obrigação do condômino, que a ele deve tomar os cuidados com sossego, segurança e saúde, e com um conjunto de interpretações, nós podemos chegar à conclusão de que o síndico ele poderia ter feito esse fechamento, ainda que sozinho. Mas a questão é que o momento vai passando e nós temos condomínios até no dia de hoje em que está tudo fechado. Só que nós observamos o lado de fora, o portão de fora, e o reflexo do que nós temos lá fora e está tudo abrindo. Então, daí a importância do síndico entender o time, ter uma assessoria jurídica que acompanhe todos esses decretos, que acompanhe os planos, tanto da cidade quanto dos estados de evolução. E uma outra questão que se discutia muito é a seguinte, mas pode o poder público legislar e impor o fechamento dentro dos condomínios? Uma outra questão. Se nós formos lá para o artigo 20, 22 ali da Constituição, a gente vai perceber que matérias relacionadas ao direito civil, ao direito penal, compete, sem dúvida nenhuma, à União, mas nós temos visto decretos, tanto no município quanto no governo do estado, em algumas cidades, e essas foram exceções, em que falaram do fechamento da área comum, lá dentro do condomínio, das áreas de lazer.
Só que nós temos também o inciso um pouquinho mais à frente, o artigo um pouco mais à frente, que trata, dizendo o seguinte, lá salvo engano no 24 da Constituição, que quando nós formos legislar relacionado a algo voltado à saúde, a competência é concorrente, diferente do artigo 22, que fala que a competência é privativa. Mas, mesmo assim, o importante é nós destacarmos aqui que isso foram exceções, os estados ou municípios que trataram dessa questão, mas nem foi necessário. Porque, com base no próprio Código Civil, nós percebíamos o poder do síndico em legislar sobre esse assunto. Isso gerou uma grande discussão, porque logo o presidente Bolsonaro ele foi para comentar o assunto, inclusive nas redes sociais. Quando, em um dos seus comentários no Facebook, ele disse o seguinte: ontem eu vetei artigos do PL 1179, que davam poderes ao síndico de restringir a utilização de áreas comuns e proibir a realização de reuniões e festividades, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva do condômino. E ele dizia: qualquer decisão de restrição nos condomínios devem ser tomadas seguindo o desejo dos moradores nas assembleias, que é o que nós tínhamos como sempre uma base, mas que foi possível nós entendermos de forma diferente. Agora, enquanto a área comum, não enquanto a área privada. Passado isso, de forma formal, ele fez as razões do seu veto, o procedimento continuou de bloqueio das áreas de lazer e das áreas comuns, mas, posteriormente a isso, nós tivemos, de fato, a legislação que saiu de projeto e tornou lei, e veio lá com o artigo 11 vetado. Então, diante desse veto, na prática, nós continuamos com os bloqueios, mas ele veio trazendo outros assuntos. Eu acho que foi interessante e acertado o veto, porque falar sobre a área privativa seria realmente um superpoder. Mas, ao mesmo tempo que ele tentou tirar o poder do síndico, ele deu o que o síndico até então não tinha, que era a possibilidade da assembleia virtual. Que ainda que nós imaginemos que, embora a legislação não proíba, era um assunto bastante discutível. Alguns defendem que precisa estar previsto em convenção, outros não, mas o mais importante, que é a segurança jurídica para a prática do ato, ao mesmo tempo que o presidente, no veto, ele tira a possibilidade, ele abre a outra mão e diz: te dou a possibilidade da Assembleia. E aí, se nós temos a Assembleia, por que não consultar? Por que não consultar os condôminos? Até porque a gente está falando de áreas privadas dentro do condomínio. Mas, passada essa introdução e do momento como aconteceu, a gente teria que entrar aí em alguns detalhes. Vamos imaginar nós agora entrando dentro do condomínio. Até então a gente falava de uma forma mais abrangente, mas vamos falar das áreas de fato, as áreas de lazer. Então nós temos diversas áreas de lazer dentro de condomínio, desde brinquedoteca, salão de festa, salão de jogos e assim por diante, áreas das mais variadas possíveis. Se nós não imaginarmos que nós temos condomínios diferentes, temos condomínio que tem 5 apartamentos, como nós temos condomínios que tem 3.000 apartamentos. Nós temos condomínio, por exemplo, de 5 apartamentos em que as áreas de lazer, elas são mais numerosas do que o próprio número de apartamento. E se nós defendíamos uma utilização racional com distanciamento, era capaz, num condomínio pequeno como esse, com ampla área de lazer, nós imaginarmos, por exemplo, cada família utilizando uma área do condomínio, o que não traria nenhum tipo de perigo. Algumas observações e alguns cuidados são necessários, mas a gente estaria ali diante de um certo distanciamento. Então, essas áreas passaram a ser fechadas, e aí a gente vem para a discussão, por exemplo, quando a gente fala de áreas em que o contágio pode ser um pouco difícil acontecer. Por exemplo, tem condomínios que têm quadra de tênis. Quando nós imaginamos a pandemia lá na primeira semana, estava todo mundo forte. Não, a gente aguenta ficar dentro de casa. Mas uma coisa é ficar dentro de casa uma semana, outra coisa são 2, 3, 4, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses dentro de casa. Aí a gente já começa a imaginar como algo impossível de nós não darmos ali, andarmos dentro do condomínio, termos acesso às áreas com os cuidados que são necessários.
Então, aconteceu um reflexo do que nós tínhamos lá fora e a gente começou a aplicar aqui dentro. No início, o fechamento e depois pensando na reabertura. Tem condomínios, por exemplo, que tem área de Cooper, ciclovias, então realmente ficaria muito delicado. A grande questão é que, no início, já houve o fechamento dos salões de festas, porque nós imaginávamos e tínhamos ali decretos voltados a questões relacionadas à aglomeração. E, de fato, a maioria dos salões de festas, eles continuaram fechados, eles estão fechados até hoje, e há uma discussão muito grande se eu poderia ou não abrir nesse momento. E para nós tratarmos essa questão de se eu posso abrir ou não falando necessariamente sobre o salão de festa, mas como de forma geral, alguns síndicos, eles estão esperando uma lei que fale claramente que as áreas de lazer do condomínio, elas podem ser abertas. Não, isso não vai acontecer. Porque não houve lei que proibisse. Da mesma forma como não vai haver a lei que permita a abertura dessa área. Isso compete aos condôminos, salvo naquelas cidades em que não há, sim, um decreto ou alguma legislação acerca desse assunto. Então, diante disso, se nós observarmos o momento em que nós estamos, e ainda que não seja obrigatório utilizarmos o plano de São Paulo, por exemplo, das fases 1, 2, 3, 4 e 5, aquela fase vermelha, laranja, amarela, todos têm conhecimento, esse plano de reabertura, ainda que nós não sejamos obrigatório essa utilização, nós podemos utilizar esse próprio plano para saber se, de repente, não é um momento de um passo para a abertura dos próprios salões de festas. Se nós analisarmos ele, e eu trouxe aqui, vou até ler uma outra parte aqui que fala o seguinte, tem um quadro lá no site que diz assim, eventos, convenções e atividades culturais. Aí vem um quadrinho, que eu queria ter mostrado aqui, mas infelizmente não deu, depois eu posso disponibilizar o material, vem dizendo o seguinte, na fase 1, que é a vermelha, esses pontos aí, eventos, convenções, etc., não pode acontecer. Na fase 2 também não. Na fase 3 já flexibiliza, inclusive com a quantidade de capacidade, fala lá em 40%. E na fase 4, traz a possibilidade de utilização com abertura em até 60%. Deixando claro aqui que nós não somos obrigados a seguir. Mas se nós temos, e a gente está trabalhando sempre como um reflexo, nós podemos utilizar até como um parâmetro para dentro dos condomínios, às vezes para convencer os próprios condôminos. E qual que é a diferença da fase 4, que é a fase verde, para a fase 5, que é a fase azul? É que na fase 5, ele diz o seguinte, que shows, locais em que há necessidade de participação de pessoas em pé, campos de torcida, ou melhor, estádios de futebol, torcida e etc., esses ainda continuam proibidos. E se nós usarmos como parâmetro e analogia, o que nós temos aí fora aberto? Nós temos os parques, ou seja, a área de lazer do condomínio. Nós temos shoppings abertos. Nós temos agora igrejas, cinemas, teatros, salões de festas, já estão abertos, só estão tendo possibilidade de utilização reduzida. Então, por que não nós não abrirmos os salões de festas do condomínio? Consultando, obviamente, os demais condôminos. Então, eu já não vejo impossibilidade desde o começo, mas como o salão de festa a gente sempre acha que vai ter aglomeração e etc., não necessariamente. Existe capacidade nesse salão e daria sim para nós imaginarmos aí uma reabertura. Lembrando que esse posicionamento é de quem vos fala. Isso não envolve instituição, não envolve absolutamente nada. Isso é o nosso posicionamento. Saindo desse assunto, das áreas comuns do condomínio, falando um pouco sobre a assembleia de condomínio, que é um assunto bastante relevante também, o que nós tínhamos antes da pandemia? Primeiro, a questão que se levanta é a seguinte, a legislação brasileira, em algum momento, ela proíbe a assembleia virtual? Quando nós falamos do nosso ordenamento, nós sabemos que o nosso ordenamento ele é aberto. Isso significa dizer que nas relações privadas, em tese, a regra é a seguinte, tudo é permitido, salvo
se a lei proíbe ou se a lei impõe algum procedimento. Então, se nós partirmos desse pressuposto, a pergunta que se levanta é: em algum momento a lei proíbe a assembleia virtual? Não, não proíbe. Então, num primeiro momento, eu entendo como permitido. Mas a questão é: será que a lei impõe algum procedimento para que seja realizada essa assembleia? E também, por que nós não fazemos assembleias virtuais no condomínio há muito tempo? Sem dúvida nenhuma que existe aí, vamos dizer assim, um déficit nessa parte relacionada à assembleia. Porque enquanto a tecnologia evoluiu em todas as outras partes, voltada à portaria, segurança, nas assembleias realmente sempre foi um passo atrás. Pode ser uma questão de cultura. E também muitos dizem que é a questão de não estar constando na convenção do condomínio. E essa questão que a gente levanta quando se fala de convenção de condomínio, é importante a gente destacar, e eu sempre falo, um dos artigos que eu julgo ser um dos mais importantes do Código Civil relacionado a condomínio, que é o artigo 1334, que nele ele cria a convenção do condomínio, e ao mesmo tempo que ele cria a convenção do condomínio, ele diz o que a convenção determinará. Ele diz, dependendo do assunto, é matéria de convenção. Então, lá está dizendo o seguinte: a convenção determinará, inciso 3º, a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações. Então, se esses assuntos relacionados à assembleia de condomínio são assuntos que supostamente nós temos que avocar à convenção, matérias ou regulamentações ou qualquer tipo de coisa voltada à assembleia a gente precisaria ter em condomínio. Esse, por exemplo, salvo engano, foi o parecer que a ABIC se manifestou, dizendo que, nesse momento que estamos em pandemia, sem dúvida nenhuma que nós podemos fazer a assembleia virtual, dado o fato de que nós temos uma lei em vigor. E a lei é clara em dizer lá no artigo 13 ou 14, salvo engano, dizendo que, em caráter excepcional, as assembleias poderão ocorrer por meio virtual, sendo que os votos e a participação serão tidos como se presenciais fossem. Então, o respaldo da segurança jurídica a gente tem para fazer virtual. Só que lá tem uma previsão. Essa lei, nós temos uma ideia ali de que ela supostamente iria ir, supostamente não, está previsto lá que ela iria até 31 de outubro. Alguns defendem a ideia de que supostamente iria até o final do ano. Nós tivemos uma outra lei que falou sobre as assembleias, não as de condomínio do condomínio edilício, mas da mesma forma como foi separado na 14.010, o que são assembleias de empresas e etc., separou a de condomínio, essa outra lei, ela fala também da suspensão, ou melhor, da prorrogação da aplicação da 14.010, que seriam as assembleias, mas não para condomínios, sim para essas empresas, as sociedades anônimas e assim por diante. Então, diante desse ponto, nos mostra que até 31 de outubro nós teríamos o respaldo dessa lei. Agora, se não houver nenhuma prorrogação, será que nós voltamos ao momento anterior? E mais um detalhe, que eu acho que é como se fosse uma grande luz que a Lei 14.010 nos traz. Se fosse tão admitido e tão simples que a Assembleia Virtual ela pode acontecer porque a lei não proíbe, por que ter a lei dizendo que em caráter excepcional, ou melhor, em caráter, as assembleias de emergência poderão ocorrer pelo meio virtual? Então, ela já me traz uma ideia de que supostamente não poderia. Alguns falam sobre a lei, sobre os artigos que falam da multipropriedade. Só que se nós olharmos os artigos que tratam da multipropriedade, ele diz que na convenção dos multiproprietários, para haver a assembleia por formato virtual, tem que ter previsão na convenção. Então já é mais um indicativo de que é importante nós termos essa questão na convenção. E por que isso é importante e não na lei?
Porque a lei, ela de fato não vai conseguir regulamentar a matéria. É difícil nós imaginarmos vindo isso da lei e não da convenção, sendo que a convenção ela vai entender qual que é o tipo do condomínio que nós estamos. Tem condomínios aqui em São Paulo, por exemplo, que eles são projetados para idosos. Imagina que vem uma lei dizendo que a assembleia será pelo formato virtual. Num condomínio projetado para idosos, sem nenhum tipo de preconceito, até porque muitos deles sabem mais do que eu de internet, mas muito provavelmente, buscando ou imaginando uma inclusão, na verdade a gente vai estar excluindo as pessoas da utilização. Tem um outro ponto que é importante destacar também na 14.010, que no parágrafo único veio dizendo que na eventualidade, ou melhor, na impossibilidade da realização dessa assembleia em ou por meio virtual, o mandato de síndico ele fica automaticamente esticado, aí, prorrogado para 31/10. 31/10, quando saiu a lei em junho, e dado o fato da discussão já ser desde março, parecia que estava muito longe. Mas só faltam praticamente 10 dias. E posteriormente a isso, como que a gente vai fazer? Volto para as assembleias presenciais? Não volto? Então, há uma grande discussão acerca de todo esse assunto para a gente destrinchar aí no dia a dia. Eu parto do pressuposto de que nós deveríamos regulamentar isso em convenção de condomínio. E é importante também destacar isso porque, nesse momento em que nós tínhamos uma grande dificuldade de fazer as assembleias, ao mesmo tempo que defendem que a assembleia virtual dá mais acesso às pessoas, nós tivemos uma grande janela de alteração das convenções, até mesmo para poder introduzir os problemas, as assembleias virtuais. E sem dúvida nenhuma que, embora nós podemos imaginar uma assembleia presencial o espelho de uma virtual, os problemas que acontecem em uma, dado a cultura que a gente já tem e o costume que a gente já tem, até a jurisprudência que já está bastante consolidada, a gente consegue resolver com o texto do Código Civil e da Convenção. Mas muitos problemas que ocorrerão na virtual, a gente muito provavelmente vai ter muita dificuldade, porque a matéria não está regulamentada. Vamos imaginar, por exemplo, uma assembleia de destituição de síndico, onde nós sabemos que ao síndico que está sendo destituído, a ele cabe o direito de ampla defesa e contraditório. Vamos imaginar que no dia da assembleia, no momento em que ele começou a se defender, por algum motivo, caiu o sistema. Não se sabe se foi derrubado de forma proposital pelo anfitrião, não se sabe se ele caiu de forma proposital ou se foi algum problema. Como que a gente vai regulamentar essa matéria? Isso, então, teria que estar na convenção para a gente resolver esses problemas aí do dia a dia. Mas, passado ou ultrapassando esse momento, que isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter bastante discussão pela frente, a gente pode entrar num outro ponto polêmico, que também foi a utilização de máscaras dentro dos condomínios. Ou seja, nós tivemos ali o decreto 64959 de 2020. Antemão, a gente já informa, o nosso entendimento é pela possibilidade, ou melhor, pela necessidade, pela obrigatoriedade da utilização de máscaras. Mas, em amor ao debate, a gente tem que discutir alguns assuntos do decreto. Dá para perceber ali que a técnica supostamente legislativa, né, embora veio do governo, a gente percebe uma certa falha no decreto em si. O decreto em si diz que a obrigatoriedade do uso de máscara se dará em áreas públicas, ou melhor, ou pública ou de acesso ao público. A pergunta que se levanta é a seguinte: o condomínio é uma área pública? Condomínio é uma área de acesso ao público? Não, muito pelo contrário. O condomínio é uma área privada. E a melhor forma de nós enquadrarmos um condomínio dentro desse projeto, ou melhor, nas técnicas legislativas, seria nós dizer a utilização de máscara é obrigatória não só nas áreas públicas ou de acesso ao público, mas também nas áreas privadas. E para determinar e para cada vez mais buscar o condomínio, áreas privadas de utilização coletiva. Algo que faltou. Então, percebemos lá, salvo engano, em junho, que tivemos que ter pareceres, um monte de escritos para poder entender, não, é obrigatório mesmo. E aí veio um site do próprio governo do estado, onde respondiam diversas perguntas, e lá existia uma pergunta dizendo o seguinte:
mas em relação à utilização de máscaras dentro do condomínio. Pode ter essa fiscalização, o condomínio está sujeito à multa, e aí colocavam uma multa altíssima lá para o condomínio. Então, sem dúvida nenhuma, que a gente percebeu que a ideia da lei era alcançar, mas não está muito da forma correta, porque não está no texto legal. É óbvio que por interpretações, buscando uma conveniência, buscando também algo e o momento que a gente está passando, razoabilidade, a gente tem que utilizar máscara. Mas eu acho que é importante a gente destacar esse assunto. Outras questões que foram levantadas durante esse período de pandemia, que a gente pode destacar, por exemplo, as questões relacionadas às reformas, que houve uma grande discussão lá no começo, mas para todas as reformas, não param as reformas, como que fica esse procedimento? E nós tivemos decisões de, vamos dizer assim, de todos os lados. O que ficou muito claro, o que era muito óbvio, é que as obras que são necessárias, sem dúvida nenhuma, que a gente pode, sim, fazê-las. E aquelas que não são necessárias, a gente conseguiria fazer aí uma certa limitação. Mas mesmo isso deu muita briga em condomínio, porque a questão é o que é necessário para aquela comunidade ou para aquela pessoa, dado o fato de que nós tínhamos casos em que a pessoa, ao comprar um imóvel, depende de fazer uma obra que para ele é necessário para a mudança, para ele é necessário para poder conviver dentro do apartamento. Então, ao mesmo tempo que a gente fala da colocação de revestimento em um condomínio que não foi entregue com revestimento, o que é absolutamente normal. Aparentemente, alguns defenderiam que não é necessário, mas é possível nós morarmos num apartamento onde todo o chão das áreas não molhadas não tem nenhum tipo de revestimento? Então, daí muitas discussões que tiveram. Outro assunto bastante polêmico também foi aqueles aparelhos de medição de temperatura, sabe se a pessoa está febril ou não, se poderiam colocar dentro dos condomínios, como que seria esse procedimento, se impediria ou não, se posso fazer com que o condômino também, é algo que no comércio, sem dúvida nenhuma, entrou muito bem, deu muito certo, mas dentro do condomínio a gente tem algumas limitações, até porque imaginamos que nós fazemos a medição de um condômino, e o condômino pode estar febril. E mais, ele pode inclusive estar com o Covid. Mas o que ele precisa é o quê? Fazer a quarentena. Mas isso não quer dizer que, de repente, igual lá no começo nós tínhamos, as pessoas vão ao hospital, às vezes tiveram indicações de que só deveria ir quando sentisse uma falta de ar, etc. Mas é natural. As pessoas vão ao hospital, fazem lá o seu diagnóstico, e elas estão totalmente, entre aspas, sadias, são bem de saúde, e eles voltam para casa, eles vão fazer a quarentena deles dentro do apartamento. Então, como que eu meço a febre ou até confirmo que a pessoa está e eu vou impedir que ela entre? Mas ela não é moradora. Mas eu não posso, por exemplo, trazer a minha mãe que não mora dentro do condomínio para, durante esse período de pandemia, ela fazer a quarentena dela dentro de um dos quartos do meu apartamento, de forma totalmente isolada, onde eu vou conseguir cuidá-la, fazer todos os cuidados necessários, ir ao mercado e etc. Então, esse tipo de situação em que a gente se coloca cada vez mais numa situação difícil perante o condomínio. E nesse período e nesse momento de pandemia, sem dúvida nenhuma que nós tivemos diversos pontos, diversas questões relacionadas, mas sem dúvida alguma a gente não tem como exaurir o tema, porque o tema é muito grande, mas eu já vou terminando por aqui, concluindo, e já agradecendo também o convite que me foi feito, fico aberto a qualquer tipo de pergunta, e muito honrado por participar aqui junto à coordenadoria e fazer parte desse grande time. Acho que provavelmente o Dr. Rodrigo vai tomar a palavra, ou a Thiago, Fernanda também. ele tá acessando, só um minuto, por favor. Perfeito.
Não, sem problema. Enquanto isso, até, Fernanda, agradeço também toda essa ajuda que você tem nos dado, através do Dr. Rodrigo, nos auxiliando em tudo que foi necessário, convite que foi estendido, toda a sua recepção. Para nós é motivo de grande alegria. Imagina, eu quem agradeço a parceria de sempre, Tiago. Obrigada. Imagina. Ainda enquanto o Dr. Rodrigo não entra, outros problemas que nós percebemos em condomínio, isso muito no início, foi, por exemplo, questões relacionadas à mudança. Nós percebemos que tinha um síndico proibindo mudanças dentro do condomínio. Então, Oi, desculpa, pessoal, me chamaram, eu estava conseguindo ligar o áudio. Imagina, Rodrigo. Doutor, a gente acabou concluindo aqui a palestra, dizia eu que fico aberto a qualquer tipo de pergunta, agradeci aqui a oportunidade de ter participado, o convite que foi estendido pelo Dr. Rodrigo, pelo Dr. Rubens, e muito honrado aí por fazer parte desse grande time. Nós que agradecemos, doutor Tiago, bem elucidativo as questões, e realmente é muito polêmico, a gente teve só a 14.010, meados aí da pandemia, e mesmo assim não esclarecendo todos os pontos inerentes ao nosso dia a dia. Você explanou realmente de forma brilhante, foi muito oportuno, e se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está olhando aqui, não vi nenhuma pergunta, pode ser enviada pelo Zoom. Aqui, ó, uma pergunta subindo. Você consegue acessar ela, Tiago? Como é que eu já vou ler aqui agora? Vou entrar no comentário, bate-papo aqui. Como é que eu já estou lendo agora? Aqui foi dito da seguinte forma, a pergunta foi feita pelo Wilson Gilberto. Ele diz aqui, doutor Tiago, o senhor acha que em condomínio de casas horizontais, com áreas verdes, poderia ter uma liberação de 50%, por exemplo? Na verdade, Wilson, eu vou um pouco além, dizendo que não necessariamente nós temos que imaginar esse tipo de condomínio. Eu acredito que em qualquer tipo de condomínio, seja ele vertical, horizontal e etc., nós temos que nos adaptar ao que nós temos dentro do condomínio. Então, se nós temos áreas em que é possível fazer essa flexibilização, por que não fazer? Nós temos condomínios, por exemplo, que fizeram formatos e protocolos de flexibilização de áreas de academia, de piscina, de salões, em que ao olhar e observar, você fica assim, pasmo de ver tamanho cuidado que tiveram na forma da utilização, muitas das vezes tendo ajuda de próprios condôminos médicos que observaram, que fizeram um protocolo. Então, acredito que vai muito de condomínio a condomínio e de comunidade a comunidade. Cada condomínio, se nós imaginarmos, por exemplo, condomínios projetados para idosos, de repente, por conta do momento em que eles estão serem mais vulneráveis, de repente o fechamento é importante manter. Agora, em outros condomínios, eu acredito que é muito importante que a gente dê condição do condômino na participação, porque tudo é muito discutível, tudo é muito vago. A gente tem instituições que manifestam algo e depois de uma semana manifestam algo de forma diferente. Então, se nem as instituições ou os organismos preparados para isso estão tendo possibilidade, por que não os condôminos que estão no dia a dia ter a possibilidade de se manifestarem e fazerem valer ali as suas regras? Lembrando que se a regra inicial supostamente, sem querer vulgarizar tudo isso, ficar em casa, basta que o condômino não acesse as áreas de lazer que estão abertas, como, por exemplo, academia, etc., ele já vai conseguir, de algum modo, reduzir esse impacto que pode haver. Agradeço a sua pergunta. Bom, doutor Tiago, agradeço a sua brilhante participação, assim como do doutor Antônio Artêncio. São temas extremamente relevantes e importantes para todos aqueles que operam, não só no direito condominial, mas aqueles que operam com condomínios, questões inerentes a qualquer situação do âmbito
imobiliário. Essas palestras, elas são constantemente organizadas pela Comissão de Direito Imobiliário e suas coordenadorias. E você também que está nos assistindo, advogado, se você tiver interesse em participar de alguma comissão, sempre que nós realizamos algumas palestras, essa pergunta aparece, basta que você entre através do site da OAB, no espaço das comissões e se candidate, tendo viabilidade, tendo vagas, você será chamado para compor e para trabalhar em prol da advocacia imobiliária. Especificamente, essas palestras de hoje, ela teve a coordenação da Coordenadoria de Direito Condominial. Mais uma vez, agradeço a todos que estiveram presentes, agradeço a entidade OAB como um todo, agradeço ao presidente Rubens Carmo Elias, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e desejo uma boa noite. Mais uma vez, agradeço ao doutor Artêncio, ao doutor Tiago, e nos vemos em breve na próxima reunião, doutor Tiago, e aos demais, até a próxima palestra, até a próxima apresentação. Então, declaro encerrado os trabalhos de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos.